nossos convidados participantes que abriram sua agenda hoje para esse bate-papo do mundo de Venture Capital nos próximos minutos, né? E para esse vídeo da Cadimotech Ventures novo aqui, eu convidei hoje Maurício Guerra Reis, CEO da P-Trade International e mentor da Chile de Portugal. Bom, quero lembrar vocês que esse conhecimento que a gente compartilha aqui, né, fica espalhando pela rede, ele precisa da sua inscrição, like, comentário, compartilhar esse conteúdo. O algoritmo maníaco depressivo não vai levar para muita gente. Então, precisamos de vocês aí. Primeira pergunta que eu tenho aqui é para o nosso convidado se apresentar, né? Contar para a gente quem é Maurício Guerra Reis. Legal. Contente por estar aqui, né, Gilberto? Sempre nós temos uma conversa boa, um bate-papo bom, aprende bastante, bem interessante, né? Eu tenho, né, 40 anos de carreira, né, já trabalhei com auditoria, consultoria há muito tempo, fui para M&A, infraestrutura, ou seja, eu rodei por muitas áreas, né? Boa parte dela no Brasil, né? Estou em Portugal esse é o 8º ano meu, em 2018, né? Eu tinha uma operação de trade no Brasil, montei a operação aqui em Portugal, né? Já no formato de tentar levar a operação já do Brasil um pouco para outras terras, né? E tive esse negócio até 2022 no Brasil, né? Tive uma capitalização de um grupo financeiro brasileiro, né? Depois, em 2022, acabei vendendo a operação, fiquei com a operação daqui de Portugal. É uma operação pequena, né? Mas ainda é uma operação pequena de trade, tem um pouco de consultoria. Nesse meio tempo, né, tinha um amigo, né, que eu fiz alguns negócios até antes de morar aqui, né, que está aqui há quase 30 anos, que é o Igor. O Igor tinha na época, né, uma empresa que chamava Bazar, e ele trabalhava com internacionalização de empresa, e dentro dele tinha a incubadora. Né? Isso nós estamos falando, talvez, eu já estava aqui, acho que 18, 19, né? E tinha muita demanda na trade para essa história do, eu quero internacionalizar, sequência inteira, a gente conversava muito, né? Então, nesse momento, né, de estar um pouco mais próximo, eu acabei, né, orbitando, né, em volta da incubadora, né, que ele tinha, e muito em torno desses processos que eram internacionalização e a sequência inteira. A incubadora sempre teve um carro-chefe ali, que era a questão de Startup Visa, que é oferecida para você vir aqui em Portugal, né, e trabalhar, né, e circular pela Europa. Então sempre foi um atrativo. Então já era uma demanda trazer, né, empreendedor de fora para isso, né? Então sempre foi um pouco do DNA. Isso foi quebrado, né, na história da pandemia, né? Porque você precisava de alguém residente aqui, as sequências ficaram um pouco quebradas. 2022, né, você teve uma mudança aqui nos serviços estrangeiros, né, que era o CEF, e eles mudaram um pouco. E essa coisa do Startup Visa ficou um pouco, né, congelado. Os projetos que se tinha antes da pandemia, eles foram terminando, né, ao longo dessa data. E quando foi no final do ano passado, né, que teoricamente entrou tudo no curso normal, nós reativamos, né, eu já estava, né, a gente já estava no mesmo espaço, né, fazendo alguns negócios, e a gente resolveu, né, repaginar e entrar um pouco mais, né, na história, eu principalmente, né, na história da incubadora. Nós tivemos de início a seleção de projetos, né, que isso é disponibilizado, né, dentro da agência de inovação portuguesa, né. Nós estamos naquela fase de ter um projeto agora que foi aprovado, e tem mais 4 que estão ali na esteira para ver como é que a gente, né, se eles vêm para dentro da incubadora para a gente tocar, né? E minha sequência basicamente ali é uma mentoria. Então, Gilberto, o que acontece? Eu venho, né, de projeto, de análise de projeto, essa sequência inteira. Então esse primeiro fio, né, passa por mim, e a sequência do início, né? Como eu também naveguei por uma série de áreas, né, e de mercados, né, fica mais fácil para algumas específicas, né? Aproveitar um pouco da experiência, né? Um pouco disso, né? A gente trouxe os mentores muito mais no formato por área, né, de conhecimento, né, do que por base de conhecimento, fonte de conhecimento, quer dizer. Sim, eu imagino, então, assim, bom, você já disse muito pela sua carreira, né? Foi auditor, né? O auditor, existe uma confusão, né, no Brasil, né? Quando uma coisa dá problema, né? Fala, mas a auditoria não viu, a auditoria... O pessoal pensa que a auditoria é policial, né? E a auditor não é policial, né? Sim. O auditor é alguém que revisa processos, né? Com isso eu estou errado, mas é isso, né? Revisa processos, entende como a coisa funciona, ele tem que validar. Se o cara está fazendo uma coisa, se o cara está fazendo uma fraude, ele não vai contar para você quando entrega o processo, olha, eu estou fazendo aqui uma fraude. O pessoal, aí as pessoas derivam para isso. Então, assim, imagina que você é um cara de processo, um cara de organização, isso é pela sua própria história, né? Sim, Pô, sim. teve empresa, trade, fez M&A, viveu vários mercados, você tem um background enorme
e com certeza contribui muito para esse ecossistema de startup. Pelo menos aqui, a gente vê no ecossistema de startups do Brasil que os founders, eles muitas vezes desconhecem o que a gente chama de playbook de startups, né? Que é toda essa jornada, né? O pessoal ainda mistura muito o negócio tradicional com essa nova economia, porque ela é diferente, né? A captação não é só quando é no estágio inicial, você está captando só porque você quer dinheiro, você quer trazer smart money, né? A primeira captação é amigo, family friends, né? Família e amigos. A segunda, você quer trazer smart, quer trazer aquele cara que vai te preparar porque vai vir um fundo de investimento. Não é investidor tradicional vai colocar o dinheiro que é pedaço do capital, é outra mecânica, né? E aí eu já te pergunto de cara, né? Qual a diferença desse ambiente Brasil de Portugal, desses founders? Porque você tem uma demanda até diferente, você tem. Não é o founder, é um mix, né? Não é só de português, é o founder atrás do Visa, né? É muito interessante. A primeira coisa, né? Nós estamos no early years, né? Quer dizer, a nossa entrada é na prova de conceito, ou seja, nós pegamos uma ideia para começar, né? Então, assim, é o princípio do princípio, é aquela confusão, né? De materializar a ideia, de saber para onde vai, a sequência inteira, a gente ajuda no plano de negócio, então, assim, né? É bem o início do processo e essa confusão que você está falando é muito interessante, né? Tem aquela história do sonho, né? Da ideia, do sonho, e é muito, né? Para quem está começando, né? Boa parte dos empreendedores tem, né? Pouca experiência ou pouca idade, né? É um aprendizado grande para eles um ajuste, né? Talvez seja o ajuste mais forte que você tem, que é do primeiro step ali, do segundo step, né, para quem está empreendendo. Aqui em Portugal, o que que acontece, né? O país é muito pequeno, né? Quer dizer, você tem 10 milhões de habitantes, né? Portugal tem 40% do PIB da cidade de São Paulo. Ou seja, é uma estrutura pequena, né? 99% das empresas de Portugal são micros e pequenas empresas, né? Médias. Você não tem um mercado muito grande, né? Só que é o seguinte, né? Cria-se 30 mil empresas por ano, ou seja, o mercado em si é um mercado que está acostumado, né? Com esse pequeno empreendedor, né? Então esse primeiro step é uma coisa relativamente, né, comum para cá, né? Daqui você tem 75% do PIB daqui é serviço, tá? E 50% desse PIB vem de receita externa. Então, assim, uma dinâmica que você tem no ambiente aqui, Portugal, tá? Não só de startup, que é pequeno negócio, né? Num mercado que você testa, porque ele tem quase todos os padrões europeus, né, muito semelhantes, você cresce até um certo ponto e naquele momento, né, que você já está de uma forma ou de outra consolidado naquilo lá, você já está preparado porque essa esteira da internacionalização alguém vai te empurrar. Então é muito interessante essa mecânica daqui, né, que é diferente de uma mecânica brasileira, que você tem um mercado gigantesco, brutal, né, onde você já coloca, né, você já pensa no mercado local antes de sair para o resto, né? E de uma forma também interessante, Roberto, as coisas são muito organizadas aqui. Então, assim, você tem debaixo de um Ministério de Economia, né, uma instituição específica, né, para inovação, né, uma agência que faz esse fomento, né? Então, a hora que você entra nessa esteira, que você entra nesse cadastro, né, você está dentro do processo inteiro de startup, você está dentro do sistema e de todas as vantagens e desvantagens que ele tem. Ou seja, você quer, né, trazer um empreendedor de fora, né, que é o grande atrativo daqui, é você ter a história do Startup Visa. À medida que você faz, isso é tudo digital, tá? Você inscreveu o seu projeto, inscreveu o empreendedor, isso entra nas avaliações, né, a sequência inteira, você procura, né, habilita nas incubadoras. As incubadoras aqui é uma rede nacional, ela está 100% integrada, ou seja, na hora que você registra, todas as incubadoras têm acesso para dizer assim, esse case eu quero, esse case eu não quero, tá? E a hora que você entra nessa trilha, você entra, né, num formato que todos os incentivos, todos os monitoramentos e toda a sequência eles estão lá registrados. Então, assim, é um ambiente muito interessante, né, de você ter organizado todo o processo, né? Fora isso, né, você tem uma questão que é de atratividade do país mesmo, né, que é segurança, clima, né, qualidade de vida, custo de vida, né? Você tem mão de obra aqui muito qualificada, né? Desde a entrada na comunidade europeia, Portugal investiu, né, e a comunidade europeia é muito em qualificação profissional, você tem excelentes profissionais aqui. Só que, em contrapartida, também os salários são, por custo de vida ser menor, os salários são mais baixos, né? Então, naquele momento que você está
trazendo gente, que você está contratando gente, que você está vendendo almoço para comer o jantar, que o dinheiro é um pouco apertado, tem muita coisa aqui interessante, né? Isso que eu acho que é uma coisa, né, que muda muito para o ambiente brasileiro, né? Você está em São Paulo, está passando ideia, dinheiro do seu lado, gigantesco, e as acelerações e toda a sequência, né? Então muitas vezes você pula esse step, né? Porque você quer atingir aquele mercado e tem alguém do lado correndo com você, né? Aqui não, aqui é uma coisa um pouquinho mais. Acho que é um ambiente mais caseiro, né? Acho que tem as suas vantagens, né? E tem um ponto de corte, né? Que é exatamente assim, né? O momento onde você cresceu mais do que esse mercado, que é o momento que você tem que internacionalizar. Lembrando também uma coisa que você colocou, que é assim, o capital não é português, né? Seja do investidor, qualquer venture capital que Sim. você tenha, não é daqui, tá? Ele é de fora, né? Aí também vale a estrutura, porque, por exemplo, você tem uma ICEP da vida, que é uma agência, ela é investimento, internacionalização e comércio exterior. Ou seja, tem uma agência só para fazer isso, né? Que é Então, trazer o investidor para cá, para o que você tiver de startup, ou tiver de investimento. Ou seja, você tem suporte, né? E é um suporte organizado. Acho que essa é uma grande diferença, né? Pelo país, pela sequência, mas a estrutura é muito bem montada e centralizada. É uma esteira só. Você sobe nela, né? E aí você tem todo o suporte, né? Porque existe no Brasil uma regionalização muito grande e um isolamento muito grande. Depende do estado que você vai, da instituição que você está. Isso não é tão, né? Talvez não esteja tão integrado como é. então, assim, a gente diria assim, o apoio governamental, tudo do governo, ela ajuda muito no processo. Os processos são muito organizados e os caminhos já estão dados, né? Mas quando a Sim. gente fala de capital, né, não tem jeito. Tem que ir atrás o fomento na governamental. O fomento tem que ir Não, atrás dos investidores mesmo. E não, assim, você por tem, exemplo, Gilberto. Você tem sim. Você tem a tem? história. Você tem um desenho aqui, é o seguinte, né? Desde o primeiro step até o último, de uma forma ou de outra, ou você tem algum incentivo do governo, ou você tem, né, algum tipo de incentivo comunitário. Né? Porque assim, tem muitos incentivos que são comunitários, servem para qualquer país, mas uma parte vem para Portugal, qualquer país da comunidade europeia. Então, por exemplo, você chega aqui, né, tem a questão de Startup Visa para você poder trabalhar, se estabelecer. Né? Tem uma coisa que você pode habilitar, que é um Startup Voucher, né? Que é assim, você recebe 20, 30 mil euros para começar o seu projeto. Tá? Uma parte disso é fundo perdido, uma parte, né, é o que ele chama de não reembolsável. Quer dizer, ele te dá o dinheiro, se atingiu a meta, né, ok, né, ele vira fundo perdido. Né? Então, no primeiro step que você tem para poder trabalhar, ele tem um incentivo. No segundo step, que é para você começar, você tem. São valores pequenos, né, são valores, né, mas de uma forma ou de outra ele ajuda nessa sequência. Né? Você tem um voucher que é um voucher que eles chamam de voucher incubadora, que é aquela segunda expansão. Quer dizer, você montou a tese, você está precisando ir a mercado, você está precisando divulgar produto, então, quer dizer, tem um incentivo que você pode buscar de recursos do governo para poder ter marketing ou ter alguma ação, né, para poder ter essa sequência depois que a tese tua está funcionando. E isso corre paralelo já, né, na história do investidor anjo, né? E aí sim, aí você Perfeito. tem que ir lá na ICEP, no network que ele tem esparramado por toda a Europa e pela sequência, para ver se você consegue trazer o anjo para cá. E aí começa, né? A partir desse momento também começa um monte de incentivo que você tem, porque o IRC é menor, né? O imposto de renda é menor. Para as startups que estão nessa sequência, ele cai de 20 para 12,5, até um valor lá de euros. Você tem, por exemplo, uma coisa interessante aqui, né? A venda de cota, né, de uma startup, seja do empreendedor, seja do investidor anjo, ela tem uma redução de até 85% no tributo da mais-valia. Né? Então, você tem aquela Aham. sequência de retirada parcial, tem uma série de incentivos fiscais, tem os incentivos que são para internacionalização, que é o passo seguinte, né? E depois, na verdade, com mais tamanho, você tem outros incentivos, né, que você pode buscar, mas aí já com o negócio um pouco mais consolidado. Então, queira ou não queira, né, tem uma questão de valor, de mencionamento, mas fora, né, a facilidade, ou pelo menos o acesso que eles te dão para você buscar um investidor, você tem muito subsídio, né, nesses primeiros, né, passos da história. Ou seja, o governo vai dividir com seus amigos e parentes, tá? Mais ou menos isso. Perfeito, perfeito, Né? perfeito. Então E, tem uma vantagem nessa história, né? E é bem não, interessante. ficou claro que então existem incentivos, né? Mas são incentivos menores, né? Como você falou, são os vouchers que eles dão, né? Quando você começa a empreender, né? Como startup, né? Como uma empresa iniciante, né?
Mas, Maurício, mas e quando a startup já tem um porte, que era aquela coisa, já não é mais tão pequena, né? Mas não é uma startup com 100 pessoas, uma startup que já está bem estruturada no Brasil e quer embarcar nessa aventura, né? De falar, eu vou querer entrar na Europa, né? Eu entendo que ela vai acabar investindo um pouco mais. Ela já não. Estou falando da grande empresa de tecnologia, estou falando daquela startup média que vê que tem um produto que é possível. Até porque nesse contexto entra a coisa de vender. Aqui você aporta para a Europa. E esse contexto, acho que ele é um pouco maior. Eu queria que você até explicasse. Não é só de Europa que a gente está falando, né? Não é só Portugal, né? Portugal, na verdade, é só uma fração muito pequena, né? Onde você tenha. Aqui é muito bom, Gilberto, para o seguinte, para você desenvolver, ok? Para você criar o negócio, dali para frente você tem um limitador. Quer dizer, para desenvolver, o custo é baixo, qualidade de vida e recurso é muito tranquilo, né? Custo baixo, ou seja, sempre que você está falando em desenvolvimento, né? Operação e manutenção, ambiente ideal. Só que assim, não é o mercado consumidor, não é seu cliente que está. Então, assim, essa transição, né, seu cliente está em outro lugar, né? Mas é exatamente isso, quer dizer, é a porta da Europa. Você pode até manter uma operação aqui, tá? Não é muito problema, né? Eu acho que a conta fecha, né? A questão só é a distância do mercado, mas é assim, né? A facilidade que você tem aqui com relação a vender serviços, né? Ou qualquer sequência dentro da comunidade europeia é a mesma coisa que você tem em Portugal para a Alemanha, é a mesma coisa de Alagoas para São Paulo. O tributo é até mais simples, mas de uma forma ou de outra é mais ou menos isso. Porque são Estados-membros, né? Você tem uma série de facilidades nessa sequência, né? Então, assim, como porta de Europa, eu acho que vale muito, né? E o acesso também é muito fácil, né? Então, o start aqui, né, facilita muito, né? Com relação à Europa. Não esquece também que tem CPLP, que são os países, comunidades dos países de língua portuguesa, onde Portugal tem muita ascensão, né? Que é Angola, Moçambique, a história toda. Geograficamente, e até Macau, né? Que está perto da China, né? Que são ex-colônias, né? Ex-estados portugueses. E a proximidade também dos Estados Unidos, né? Parte do Atlântico mais oeste aqui está aqui, né? Então, assim, tem uma questão geográfica também que ajuda, né? Não só para a Europa. A Europa tem a questão geográfica, mas tem também uma questão de facilidade de trânsito de bens e serviços, né? Mas você tem outras conexões também. Com relação ao negócio um pouco maior, né, que você fala, é assim, o ambiente, ele é o mesmo, Gilberto, tá? Então, assim, o que você tem de contexto de ambiente para uma startup que já está num outro estágio, ele continua. Qual é a diferença disso, né? Muda, né, o formato de incentivo ou alguns até não tem, né? Então, você consegue, por exemplo, essa questão dos vouchers, tá? Você não vai ter, né? Para quem já tem um modelo consolidado. Agora, o que acontece? Essa redução do IRC e essas vantagens que você tem, elas valem, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, muda um pouco do contexto e muda a esteira também, né? Você entra no meio dela, né? Mas de uma forma ou de outra vale, né? Talvez você não consiga otimizar tanto o benefício, né? Agora, também muito cuidado com uma coisa que é assim, né? Tem toda essa contextualização de cadastro, de controle, né? E de incentivo, mas é assim, né? Tem que estar aqui, né? Ou seja, você não tem transmissão, né, de benefício, né? A empresa daqui recebe as facilidades daqui, a empresa daí recebe é outra história, né? Então, assim, sempre nessa história, quando você fala, eu vou trazer alguém para cá, né? Precisa entender o que você está trazendo. Se é um projeto, o que é o ideal nessa história, né? Você tem um case que ele já pode estar até consolidado, ou sequência, você vem aqui para aprimorar, para customizar, para fazer a sequência, desenvolve alguma coisa assim. Aí aqui você teria, né, um pouco dessa facilidade, né? Ah, não, eu quero só internacionalizar. Ok, é outro caminho, né? Aí vem aquela história também, como é que eu faço, né? Aí tem as questões tributárias, né? Se isso é uma empresa, né, subsidiária da empresa brasileira, se é uma sucursal, ou se são sócios, pessoa física, né, que vão investir, né? Sempre cuidado assim, né? Você tem muito incentivo até um certo ponto fiscal, né? Depois que você tem um certo tamanho aqui, né, precisa equilibrar muito essa questão, né, do fiscal. Tem negócios que, num determinado tamanho, aí já não vale a pena, entendeu? Por exemplo, Perfeito. aqui tem Não, uma tributação grande sobre dividendos, né? A tributação em Portugal é 28%, né, para quem é residente em Portugal, fiscal, né, e 20% para quem está fora, né? Não dá para competir com uma Estônia, que é 4%, né?
Então, assim, aí você muda um pouco depende do que você quer, né? Você quer investir, expandir, ok. Né? E quer a operação aqui é uma coisa. Né? Então, eu quero comercializar, quero oferir lucro e distribuir dividendo, ok, talvez. Então tem essas nuances, né? Assim, Entendi. num processo seco, eu vou começar agora de uma ideia, ok, né? Entra nessa trilha. Qualquer coisa que você entre no meio do caminho precisa pensar um pouco. O ambiente Entendi. continua o mesmo, a questão fundo, né, recurso, a questão fiscal, ela muda um pouco. Não, é super, super válido toda essa explicação, Maurício, porque assim, a persona do nosso canal é startupeiros e investidores, né? E existe Uhum, muito esse mote no Brasil. Vamos entrar na Europa por Portugal, né? Você está trazendo aqui o cenário bem real, né? O como é bom para desenvolver produto em Portugal, porque a qualidade de vida e custos são baixos. Como além, né? Você abriu, esclareceu já uma outra coisa. Não é só a porta para a Europa. A gente esquece que no Brasil, né? Por a gente viver aqui, e mais porque às vezes é muita relação com os Estados Unidos e Europa, esquece que tem uma comunidade de países de língua portuguesa, né? E aí você citou, chega até Macau, que está na porta da China, né? E aí, na outra questão que eu tinha abordado das empresas, fica bem claro, né? Que o que aconteceu é que empresas maiores, quando elas vão para Portugal, elas vão entrar em outros tipos de benefício fiscal. Mas tem que estar muito claro, o que eu entendi é muito claro, você quer só vender, vai produzir o produto. Porque se for vender, o risco de tributação é alto, né? Mesmo que você consiga ter acesso à venda, você vai ter a tributação alta, né? E aí até já emenda outra pergunta, né? Que tá, já vem essa é, questão da subsidiária, né? Se é vantagem de manter a empresa no Brasil e criar uma subsidiária em Portugal, ou é melhor uma nova entidade, né? Também é algo uhum. que tem que ter um baita estudo, né? Do case, né? É muito particular, certo? É muito particular. Né? Por quê? Porque você pode até ter uma questão aqui em Europa como um todo, Gilberto, de ter isso esquartejado. Porque, por Uhum. exemplo, o software aqui é considerado direito de propriedade, tá? Então você entra na tributação máxima do imposto. Só que assim, né? Dependendo do formato, da sequência que você tem, você consegue ter até 85% de abatimento nisso. Então, assim, registrar um software aqui pode ter suas vantagens. Essa lei ela muda os percentuais, ela é 50, foi para 85, ela vai mudando ao longo dos anos. Então, mas, por exemplo, hoje vale a pena você ter, né, a seção de direito aqui dentro. Né? A estrutura para você operar vale a pena estar aqui. As vendas ou a sequência, talvez não. Eu quero oferir receita e quero distribuir dividendo, aqui não é um lugar bom para distribuir dividendo. Então, assim, Entendi. isso pode passar, Gilberto, por ter três estruturas diferentes. Ok? Não tem, né? Não tem. Né? O que é simples aqui, né? O IVA, né? Ele é tributado no destino, né? Então, o país que você vai comercializar está lá. Inclusive, né? Se você quiser ter uma sucursal aqui, e não uma subsidiária de uma empresa brasileira, os tributos daqui vão ser pagos aqui. O IVA você recolhe aqui, né? Você mandou um software para a Itália, que é 19, não é 23, vai tributar 19 lá, recolhe para lá e pronto, né? E as exportações, porque as exportações aqui não tem incidência de IVA, né? Então, você Tá. cruza a fronteira aqui e vende para a Espanha, eu acho que lá é 9, se não me engano, mas você tem o IVA dali, a história toda, né? Então, assim, essa parte, né, é mais simples da comercialização, mas é que tá. O que vem no indireto, né, que é o IRC, né, que é o imposto de renda para pessoas, né, e essa distribuição de resultado ela muda muito, né, para cada país, né, e para cada operação que você tem. Então, essa é uma coisa. Né, e essa questão do software, né, ela é muito interessante porque, diferente de você ter uma planta industrial, né, você não consegue emitir uma fatura, né, fora daquela planta industrial, né? Porque a mercadoria está saindo dali. Né? À medida que você tem serviço, né, e principalmente direito de autor, né, que é o conceito do que nós estamos falando aqui, no final do dia, né, a interpretação que você tem aqui, que são direito de autor, né, você leva para qualquer lugar, né? Você leva para onde, né, o detentor disso tem residência. Onde é mais adequado para eu ter isso, né? Do ponto de vista de dividendo, tributação, mercado de capital, né? Então, isso também tem outras implicações, o Gilberto, que não são tão diretas assim, que é assim. Por exemplo, você no Brasil, você tributa dividendos no exterior, de empresa no exterior, quando você recebe, né? Uhum, Então sim. é assim, você tributa aqui 28% do dividendo que você recebe de uma empresa, sim, mas você tem um acordo de bitributação específico com o Brasil que você vai compensar isso, os 27, né? Brasil e Portugal, né? E Brasil e a comunidade europeia, eles têm acordos, né, muito específicos para evitar a bitributação. Então você tem, né, todas essas compensações. Ela não é direta também. Eu vou pagar 28%. Não, mas eu tenho que ver se a minha residência é lá.
se você participa aqui como pessoa física, né? Então você, Gilberto, participa da pessoa física aqui, você vai retirar isso com 28, mas você compensa, né? Para não ter bitributação aí, quer dizer, um formato diferente. O que precisa só tomar cuidado com essa história também da bitributação, Gilberto, é assim, o Brasil tributa produto muito forte, é ICMS, é PIS, é COFINS, é IPI, ou seja, todos os impostos no Brasil eles incidem sobre o produto. É por isso que o produto brasileiro é muito caro, né? Aqui você tem um conceito muito diferente, né? Você tem o IVA e você compensa ele na carreira, na cadeia inteira. Então, assim, o net de IVA que você tributa produto ele é pequeno, ele é menor. Em compensação é o seguinte, você tributa muita renda, né? E tributar renda é tributar capital. Então assim, né, você tem um foco aqui, né, de tributar capital, aí você tem um foco de tributar produto, né? E até essa conta, né, ela precisa ser pensada, por quê? Porque sempre que você tiver um excedente de capital, a alíquota daqui é maior do que a alíquota daqui. Sempre que você tiver produto, aqui é melhor. Então tem aí umas nuances, né, bastante particulares, né, de cada caso. Né? Entendi. É realmente algo que tem. Quem for pensar em investir em Portugal, né, tem que realmente pensar muito pelo que você está deixando bem claro nesse nosso bate-papo aí. E aí, agora vou. E uma coisa assim também, por isso que se você pensar, o Gilberto, no seguinte, você vai estar nesse contexto, né, nesse mercado, tá? Então é assim, você passa a ter uma empresa europeia vendendo dentro do ambiente europeu, que é o outro formato, né, de crédito, de toda a história, né, e que aqui dentro, né, você se organiza. Essa é uma coisa, né? Diferente de você exportar no Brasil, isso é uma coisa para você considerar, né? Agora, Perfeito. tanto e para remeter alguma coisa, ter uma relação com o Brasil, com outro país, aí você precisa ver quais são as conexões que isso tem. Sim. Bom, para a turma de startup entender um pouco também a parte de tecnologia, eu queria te perguntar um Uhum, pouco assim, quais são as características desse mercado de tecnologia em Portugal, né? A gente até debateu um pouquinho antes de começar o vídeo aqui no nosso backstage sobre uhum. fintech, né? Se eu pensar em fintech, é natural pensar em Londres, não pensar em Portugal. Então, quais seriam os mercados de tecnologia melhores para você ir para Portugal? Como se diferenciar da concorrência? E assim, seu perfil, né? B2B, B2C, né? Em comparação com o Brasil, que tem muito essa coisa, né? Vou fazer startup, hoje muitos startups falam, não, melhor, alguns fundos são muito claros, preferem modelos B2B, porque o B2C consome recurso demais, né? Hum. Queria ouvir de você um pouco a sua experiência do que você está vendo aí dessas startups no mercado. Isso é uma opinião muito pessoal, tá, Gilberto? Né? Tá. Eu acho muito mais uma opinião pessoal do que uma matemática ou uma sequência. Né? É assim, primeira coisa que para mim, né, você sabe que eu conheço essa área porque eu andei nela. Né? Portugal tem a matriz energética, é uma das maiores matrizes da Europa de energia renovável. Então aqui se respira energia renovável. Tem muito incentivo para isso, Tá. tem um ambiente muito interessante e o próprio país, né, ele absorve isso. É assim, na minha cabeça, né, energia renovável, qualquer coisa que esteja vinculado à energia é um ambiente, tá? A Europa também nessa questão de energia ela é muito interligada, né? A rede tem a mesma interligação, mesma voltagem, a história toda. Né? E tem muito intercâmbio entre essa história. Então, para mim, né, energia é um case que me agrada. A questão de turismo aqui, tudo que envolve isso, é um case interessante. Né? Você tem dois países aqui que têm um PIB muito forte, que é a Grécia, que eu acho que é 25% é turismo, aqui é 20%. Né? E de uma forma ou de outra, a Europa toda. Né? É o lugar mais visitado. Aqui seria um case muito interessante para isso. Né? O que acontece? As grandes de tecnologia estão aqui, né? Mas elas estão num formato assim. Elas vêm buscar essa questão da mão de obra qualificada num preço mais baixo. Tá? Então, assim, Perfeito. o que for energia para mim, tá? O que for turismo, né? E o que for software de uma maneira geral, né? Para coisa, aqui é um ambiente que eu acho que você consegue, né, andar bem. Né? São os cases que normalmente eu né, gosto de olhar. Tá? Entendi. Fintech, é assim, a fintech você tem uma aceleração rápida, onde os concorrentes todos estão olhando você. E aquele negócio flui muito rápido, né? Se você estiver muito longe do mercado, você perde o time. E essa história de você estar aqui no mercado que não é o mercado bancário principal, né, para depois, né, fazer uma internacionalização, eu particularmente não gosto disso. Né? É sempre essa sequência o seguinte: quando você tem uma absorção aqui, que você vai conseguir testar mercado, vai conseguir andar para depois expandir. E queira ou não queira, né? E energia é longo prazo, é longo prazo. Você tem uma série de Entendi. sequências para fazer. A questão do turismo também. Acho que é uma. Estamos chegando no final, eu queria fazer uma última pergunta ainda também. Por Uhum. que escolher Portugal para desembarcar na Europa, ou melhor, para esse processo de internacionalização, né?
Por que escolher Portugal? O que você diria para o startupeiro que está assistindo aqui esse vídeo? Eu acho assim, Gilberto, qualidade de vida, custo, toda a sequência para você. O português pensa como europeu, né? Então, assim, você tem um teste de mercado muito interessante, tem uma condição boa, né? Custo de vida bom, né? Barato, né? Qualidade de mão de obra, ou seja, tem um ambiente bom. Né? Nessa história toda, essa questão de acesso aos mercados, seja ele, né, CPLP, seja ele Europa, é fácil. Tá? Então, acho assim, tem tudo, né, para você andar bem. Né? Tem os incentivos, a sequência inteira. Onde começa só, a única coisa que talvez, onde começa o seu problema, né? É na questão de expansão de mercado, né? Lembrando, tem as ferramentas para transpor isso, mas elas não são diretas, né? Você não está falando de estar ali em outros, né? Então, assim, você tem as ferramentas para fazer isso, estão disponíveis, né? Mas esse é um gargalo. O segundo gargalo é assim, o investidor é de fora, não é daqui, né? Então, assim, sempre que você for fazer rodada, e nos negócios onde tem um capital mais, né, intensivo para você buscar, né, é bom se preparar antes para isso, né? Porque, né, você tem dois, três passos para chegar nele. Né? Basicamente é isso, e essa questão, né, do tributo quando você atinge um certo patamar, que eu acho que essas são as únicas três coisas, né, que tiram, que talvez tenham de negativo em Portugal. O restante tudo ajuda, né? Desde o clima, né? Principalmente para quem está no Brasil, né? Então, eu morei em Florianópolis 6 anos, né? Sabe disso. Então, aqui não é muito diferente, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais chuvoso no inverno, mas no final do dia, a água é fria. Mas no final do dia é muito parecido, quer dizer, tem a questão de clima, tem a questão de qualidade de vida, tem muita coisa aqui, né? Lisboa é uma cidade pequena, né? Lisboa tem 700 mil habitantes, é o tamanho de São José dos Campos. Agora, pensa São José dos Campos com 4 linhas de metrô, né, funcionando nela, né, 2 aeroportos, né, tem, sabe, 8 linhas de comboio que interliga o país inteiro e liga cidades próximas. Quer dizer, você tem muita coisa aqui, né, que facilita muito a vida, né? A infraestrutura, né? Uma infraestrutura que funciona, né? Aqui é considerada, acho que a quinta melhor, né, velocidade de internet do mundo. Eu já fiz videoconferência no metrô. Então, assim, tem muita coisa aqui, muito, muito bem. Essa estrutura de você, que as instituições têm aqui para você botar você numa trilha e acompanhar é muito interessante. Então, assim, em termos de ambiente, perfeito. Né? Os únicos 3 pontos que tem ferramenta, mas que você precisa observar quais são os timings que essas ferramentas podem te atrapalhar, é basicamente isso. A questão do acesso ao capital estrangeiro, né? A questão do mercado e a questão tributária. Perfeito. Você fala assim, eu empreendi aqui, tá, Gilberto? Eu empreenderia de novo. Entendi. Então, Não ficou bem sei muito. claro. Maurício, eu super agradeço esse papo. Agradeço. Queria que você deixasse seu último recado aí, esse início do público, mas muito obrigado aí pelo tempo aí, por contribuir de esclarecer para o pessoal, né, tanto investidores quanto o pessoal de startupeiros, né, um pouco da sua experiência no mercado português. Eu acho assim, né? A primeira coisa de qualquer, né? Eu trabalhei muito com essa história de fusão, né? E aquisição. A primeira coisa que parece que não é importante nos negócios, né? E que a gente às vezes releva é a questão da cultura, né? Eu já vi muito negócio não sair cultura. Ah, não, é preço, é negócio. Não, cultura vai muito. Então é assim, entende a cultura, vê se você gosta dela e depois vê o que ela pode te oferecer dentro desse entendimento. Se não, né? Você não vai conseguir entender o mercado que você vai, nem o que você vai ter um produto bom no lugar errado, né? Então, tem muito dessa história daqui de Portugal, de ser o lugar, né, certo para o que você quer e para você também, né? Principalmente o empreendedor que naquele começo, né, você está confundindo a pessoa física com a jurídica o tempo inteiro. Então é assim, tenta entender um pouco do mercado, um pouco da cultura e onde você quer chegar, né? Não pode ser a melhor solução do mundo para mim, né? Pode não ser para você. Cada um tem o seu lugar no mundo, né? Então eu acho Tá? que entender essa sequência, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de negócio, é a base. Né? Tem condições? Tem. É legal? É. Eu prefiro morar aqui do que no Brasil? Sim, eu. Né? Tem gente que prefere a Espanha, a Itália. Né? Eu acho que essa é uma. Eu, né, empreenderia em Portugal, né? Mas eu acho que cada um tem uma solução diferente. Claro. Não, mais uma vez, obrigado, Maurício, por todo esse tempo aí que você contribuiu. Obrigado, equipe aqui que cuida para que a sustentação aconteça desse trabalho, depois edita o vídeo e tudo mais. E você que chegou aqui até agora, até o final desse vídeo, só não esqueça dos 3 Cs. Curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais esse conteúdo. Abração para todo mundo. Obrigado.